E aí, eu quero usar uma ilustração aqui de um livro que eu gosto muito. Um livro de fantasia, do George MacDonald. Para quem não conhece o George MacDonald, ele é um pastor escocês, ele era poeta, escritor também. E ele é considerado o pai da fantasia moderna. Então, gente quase nada importante, tipo assim, C.S. Lewis, Tolkien, Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, todos eles aprenderam com George MacDonald. Ele é a grande inspiração para toda a literatura de fantasia moderna. E a história, essa que eu quero citar para vocês, chama A Princesa e o Goblin. E nessa história, o que acontece? Nós temos 3 dimensões. Temos a Terra do Sol, onde vive a princesa, é a nossa Terra. Temos um mundo superior, que é acessado por meio de uma escada que essa princesa sobe, e lá nesse mundo superior ela vai encontrar uma tataravó, que é uma espécie de fada madrinha. E temos o submundo, que é um mundo escuro, cheio de cavernas, onde moram os goblins terríveis. Então, nessa história, o que acontece? Essa princesa, ela encontra com a tataravó, e ela está sempre fiando, sempre fiando. E um dia a tataravó também dá para ela muitos conselhos de sabedoria, e um dia a tataravó dá para ela de presente um anel. Esse anel, ele era símbolo da conexão. E a tataravó diz assim: olha, princesa, é o seguinte, quando você estiver em aperto, quando você estiver em situação difícil, quando você não souber para onde como escapar das circunstâncias que lhe oprimirem, quando você estiver num lugar onde você não souber como sair dali, você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse anel e você vai estender o seu dedo. E esse anel vai estabelecer e projetar um fio muito invisível. Um fio invisível, e esse fio vai te conduzir até mim de volta. E aí a princesa, que é uma menina frágil, indefesa, sem possibilidade, que é completamente desentendida das coisas da terra em que ela vive, inclusive do mundo dos goblins, porque ela é criada num palácio totalmente protegida dessa ideia e até de considerar que existem goblins. Então um dia ela dá de cara com os goblins, um dia ela entra numa caverna dessa que não tem luz nenhuma, e ela não estava acostumada, ela fica super perdida. E então, esse fio invisível, ela fala: mas como que eu vou fazer para usar esse fio? Porque não dá para ver, eu não estou vendo nada. Aí a tataravó diz para ela: olha, você não vai ver, ele é invisível. Você vai precisar colocar o dedo e bem fininho você vai sentir. E então você pode até fechar os olhos e você vai seguir esse fio bem fino. E você vai seguir e ele vai te conduzir para onde você deve ir. Querido, lá em casa, essa história é algo familiar para nós. Então eu costumo dizer para eles assim: olha, quando as coisas estão meio complicadas, quando a gente não sabe o que fazer, aí eu costumo dizer para os meninos assim: olha, não tem problema, segue o fio. Segue o fio. E eles conseguem entender. Segue o fio. E o que eu quero dizer para você nessa noite é: você é um cidadão entre mundos. Você está numa terra que muitas vezes vai trazer dificuldade para você, que muitas vezes vai colocar em cavernas que você não vai ter ideia de como sair de lá. Muitas vezes você vai estar em dificuldades. E eu quero dizer para você a mesma coisa que eu digo aos meus filhos: segue o fio. Segue o fio. Ele vai te levar para lugares que os seus olhos não são capazes de alcançar. E o fio, o anel é essa oração, o fio é a fé. A oração te conecta com esse outro mundo, a oração te conecta com a sua casa, com a sua terra, com o céu. E aí você vai fechar os olhos na sua oração e vai seguir o fio, porque você vai ouvir o Senhor falar com você. Você vai ouvir respostas para as suas perguntas, você vai ouvir consolo para as suas dores, conforto para as suas agonias. Então, nos seus dias difíceis, ergue o anel de herdeiro que você tem como filho de Deus e segue o fio. Segue o fio. Porque olha, a gente aqui é só peregrino. É só um tempo. É só por hora. É só por enquanto. Mas o nosso lugar, a nossa casa, o nosso lar é o céu. E nós estamos indo para lá. Em nome de Jesus.